TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega já tá conectado para participar aqui, para comentar sobre esse dia do pregão. Olha o Márcio aí. E aí, Márcio? Tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Todo feliz. Oh, sempre animado, sempre no modelo Vida Magnânima aqui, isso mesmo. Boa tarde, Camila, boa tarde, Gabrielzão, Mariano, Andrezão, todos da TC Rádio, galera, já estamos chegando no 1650, sinto o cheiro de 1700 e contamos com vocês, obviamente. Então, galera do YouTube, que ainda não prestou a homenagem, por obséquio, dá aquela turbinada no like, o pessoal que tá na Station, que não fez a força-tarefa ainda, pula diretamente para cá pro YouTube, dá o seu like, pessoal do Zap. Vamos lá, deixa o celular um pouquinho ali, bota o aplicativo do Zap do lado, pula pro YouTube, vem, fortalece a gente aqui. Missão boa para todos nós. E quando a gente traz essa saideira do mercado, que o dia após Fed ficou bom, quem diria, coisa boa, hein, Gabrielzão? Pois é, ô Marcião, e eu queria te ouvir sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, inclusive trazer um urgente que pintou agora há pouco no painel Mover Pro, sobre o índice Dow Jones, né? O Dow Jones fechou hoje numa alta de 0,23%, a 35.520 pontos, foi a 13ª alta consecutiva. E aí, o urgente é que é a maior sequência desde 1987 pro Dow Jones. Um pouco desse tempero depois da decisão de juros nos Estados Unidos, ô Marcião. Queria te ouvir, você estava mais cedo aqui na nossa programação, trazendo as expectativas para a decisão. E depois, ô Márcio, o que você analisou, o que você espera a partir de agora? Pois é, rapaz, olha que maravilha. Um grande abraço aí para Apex Trader, Rivo Trio de Abrangente, a galera toda que tá aí bombando, né? Cada vez mais, sempre no canal. O grande Luiz Roberto, já analisei também Espaço Laser que você pediu, campeão, mais cedo. Pode dar uma chegadinha lá no iDias para você ficar por dentro, beleza, meu querido? Mas falando do nosso digníssimo Dow Jones e seus juros lindos da vida, o consenso realmente se confirmou. Foi aumentado 0,25. E aí ficou aquele salseiro que eu comentava mais cedo, né, no almoço de negócio, que é ficar ali um banzé até definir 3,5 com relação à fala do Powell, que ora vinha ali um detalhezinho falando a respeito de que sim, a autoridade monetária reconheceu os efeitos, né, da política monetária na economia, reafirmou o compromisso com a estabilidade de preço, e aí o mercado ficou meio receoso. Classificou como distante do objetivo ainda, todo mundo falou, vai subir mais. E aí os medos de recessão, né, acabaram sendo diluídos, aí começou a melhorar um pouquinho, ao passo que o mercado de trabalho ali sai classificado como muito pressionado. Então, deu uma respirada, aí gera aquela volatilidade. Só que aí no final das contas, né, o que ficou bem bacana? Um comentário que deu uma acenada bem dovish no cenário e aí fez com que a gente tivesse ali um dia de Dow Jones positivo e para a nossa bolsa ali fora as oscilações terminasse legal, né? E o dólar desse uma segurada ali na parte de baixo da tabela do dia de hoje. Foi que aquele aceno ali modificou uma sinalização leve no comunicado de alguns membros acham provável outro aumento para uma sinalização mais aberta, falando que vai olhar os dados, que setembro ainda está ali realmente as coisas em aberto, e aí deu aquela respirada tranquila, aliviou com relação a, digamos, que a política monetária está bem classificada como suficientemente restritiva, só vai aguardar as coisas acontecerem para realmente ver, né, o efeito desse aumento de juros, que a gente sabe, economicamente demora uns 6 meses para o mercado começar a sentir os efeitos dos aumentos de juros. Então a gente ficou num cenário bem tranquilo, de que esse ano muito marcado, dificilmente a gente vai ter um corte de juros, mas também está com cara de não ter aumento, né? Ao passo que a gente fica com dados mistos econômicos lá norte-americanos. E aí eu vi, né, deu uma levantada, somente em março, Gabrielzão, é que tem a primeira sinalização de queda de juros norte-americana, voltando para o patamar que tínhamos antes das 3 da tarde. Para você ver o quanto ainda tem de jornada aí de manutenção de juros pela frente do nosso Fed. Pois é, ô Marcião, o próprio Jerome Powell, ele não quis adiantar nenhuma situação desse tipo. Mas pensando em corte de juros para março do ano que vem, ô Márcio, como que o investidor ele se posiciona em relação a isso? Pensando que o corte pode vir apenas no ano que vem, ele que tá aqui na trincheira todo dia, se posiciona como diante disso, Marcião? Ele vai olhar um pouco mais aqui, óbvio, né, para o nosso mercado local, as oportunidades que estão acontecendo e não estão aqui deixando de acontecer. A gente vê ali, obviamente, setores e ativos que caminharam forte na semana passada,
perdem um pouquinho ali da sua atratividade, para outros que não estavam caminhando muito bem, que a gente fala de rotação de setores, a gente vê a parte aqui de commodity caminhando bem, Vale, né, performando muito bem, a gente viu o Prio, que teve performance boa na semana passada, essa semana também começou legal, deu um pouquinho ali de redução no seu ciclo, a gente teve, como você bem trouxe ali, uma Copel, com notícias ali do seu follow-on, a entrada de privatização dela, tá na semanal, então maravilha para quem está com a semanal firme e forte, a Apvida, que também é outra que está na semanal, com performance também muito boa. Então a gente tem ali algumas seleções, alguns ativos, vai precisar peneirar mais. Por isso, obviamente, acompanhar a gente no ATC é sempre top, sempre lindo, show de bola, ficar por dentro das carteiras semanais, das indicações que a gente passa, porque não vai ficar mais aquela questão de eu fecho o olho, compro qualquer coisa e vamos nos dar bem. Não, está chegando em regiões de resistências cada vez mais importantes, né? Bovespa vai subindo, vai rompendo barreiras, conseguiu superar os 120.500, superou 121.500, está caminhando para a faixa ali dos 125.300, que é a próxima resistência, né? Só superar essa região de 123 e se embora. Então, não é comprar qualquer coisa. Vai precisar olhar, digamos, ali balanços. A gente vê ali balanços de bancos ali, viu? O Santander poderia ser pior, acabou que não foi. Então vai precisar olhar espaço a espaço, ação a ação, ver como é que está ali a projeção de balanço, um Carrefour que caminhou forte no dia de hoje. Então vai precisar pincelar, ter mais cuidado e cada vez mais se faz necessário estar conectado aqui com a gente no @Márcio Lorega, também ali dentro do TC e no Instagram, e ficar por dentro da TC Rádio para observar e receber o melhor que o mercado tem a oferecer, que não tem pouca coisa não. Tem muita, mas precisa ser seletivo agora, Gabrielzão. Pois é, já passamos 1.650 likes, viu, Marcião? Estamos perto dos 1.700, pra gente conseguir fechar o dia nos 1.700 likes. Ô Márcio, agora falando da Bolsa Brasileira, né? O Ibovespa fechou nessa alta de 0,45%. A gente falou muito sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, o impacto para a economia americana. Aqui no Brasil tivemos a Fitch Rating elevando, né, a perspectiva do país. Isso trouxe um fluxo comprador na Bolsa Brasileira. Mas o que mais? O que mais te chamou a atenção hoje, Márcio? Pois é, eu vi também, né, a questão dos dados ali, que saíram um pouco mais cedo, né, do mercado norte-americano. Vimos ali venda de novas casas, que deu uma caída, o estoque de petróleo, que reduziu a queda. Esperavam, né, a questão de um aumento da queda dos estoques, ele reduziu. Então, como reduziu, esse movimento fez com que perdesse um pouquinho o fôlego ali o petróleo. Isso aí, obviamente, tirou um pouquinho do ânimo com relação à parte ali de petroleiras, mas a gente viu até a Prio conseguindo se sanar muito bem. E ainda tem sequências ali de dados. Então a gente ficou num dia muito moroso, né, aguardando realmente a definição dos juros, mas não acabou a semana, pessoal. Então, assim, o mercado ficou devagar, depois que saiu os juros, deu uma aliviada, principalmente com os comentários, que aí ficou creme de la creme para a gente, mas era favas contadas e principalmente o cenário do é o que deu esse gás. Agora amanhã tem juros lá na Europa, que também está contratado o aumento de 0,25, então temos movimentação ainda para amanhã e tem dados também para sair dos Estados Unidos, que agora é a questão de cada dado vai contar uma história diferente do que a gente tem aí para diante. A gente viu ali com relação aos dados de hoje, mas amanhã tem questão de PIB dos Estados Unidos, auxílio-desemprego, então é bom ficar de olho, parte de encomenda de bens duráveis, e com o Brasil, com essa nota, essa melhorada que deu ali da Fitch, saindo do BB- para BB, a gente tá no especulativo, tá, pessoal? Só lembrando, mas já dá um gás, já dá uma respirada, isso, óbvio, vai chamando, né, óbvio, os investidores para colocarem recursos aqui, para aproveitar ainda oportunidades que nós temos, em detrimento, como você bem trouxe, Dow Jones está subindo igual um foguete. Os mercados lá fora caminharam muito fortes. A gente aqui caminhou e pausou um tempo. E agora está retomando o movimento de alta. Que bom! Mais uma pernada pela frente. 125 aí batendo na porta. Ótimo, show de bola. Vamos aproveitar. Só precisa cuidar e controlar cada vez mais, como eu venho falando. Em relação à parte de balanços, esses dados que vêm saindo. E você tem que se cercar de bons ativos, de ativos resilientes e que ao mesmo tempo ainda tem espaço para crescer, que não tem poucos. Mas precisa ser seletivo mais uma vez. Maravilha! Márcio Lorega participando aqui com a gente e a galera sempre deixando os likes também. Muita gente comentando sobre Bitcoin também no dia de hoje, as criptomoedas, a movimentação das criptos depois da decisão de juros lá nos Estados Unidos. Um abraço pro Valentim, o Grande Magno aqui com a gente também, o Cambosa conosco, deixando o papel dele para análise. Na Station, um abraço aqui pra galera que
que participa dentro da plataforma do TC, o nosso ouvinte por aqui mandando mensagem, fazendo parte do nosso Expresso da Tarde. O Cristiano Gomes deixou o like dele no YouTube e acompanha na Station. O Luiz Roberto aqui com a gente também deixando o papel dele, Luiz Helena, muita gente participando do nosso programa. Boa, Marcião, eu quero agradecer a sua participação, deixar o espaço para o seu destaque final aqui conosco. Um grande abraço a você e até a próxima, hein, Márcio? Eu que agradeço aí também, esse bate-papo sempre saudável, trazendo essa saideira de mercado. E sim, Bitcoin, né? Vamos ver se ele consegue retomar a barreira ali dos 30 milzão, para depois buscar ali a resistência ali dos 31.500 e depois correr para todo o potencial que ele tem de querer mirar ali uns 36.400. Vamos ver se ele caminha, né? Só não pode perder esse fundinho ali de 28.800, que aí vai querer escorregar para a faixa de 27.100 ali, e aí vai querer ficar um pouquinho mais ou menos, né? Mas gostamos ali, tô comprado, sim, comprado meu Bitcoin para ver se a brincadeira correr mais aí. Vale também, segue firme na compra. Prio, a gente encerrou nosso call, nossa operação ali no início dessa semana, e temos ali os 5 ativos magnânicos, mas por destaques de Copel e Apivida. Se quer saber outras análises, fazer outros pedidos, fica à vontade, só entra lá, @Márcio Lorega, pode seguir no Instagram, pode seguir no Threads, pode acompanhar a Vida Magnânima, que está aqui também no YouTube, e lá no TC, que tem Vida Magnânima também para vocês, e os pedidos do TC, que eu adoro replicar ali no iDias para contribuir com as visões e análises técnicas. Tudo de bom, pessoal? Um grande abraço e amanhã a gente se fala. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.